Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução. As nossas mini aulas têm o objetivo de sintetizar 35 anos de experiência nossa, envolvido em obras de geotecnia, empreendendo geotecnia, né? E, sobretudo, o tema terraplanagem, porque o nosso foco sempre foi de atingir um universo muito grande de obras de geotecnia ou de terraplanagem que existem em qualquer lugar, numa casa, numa edificação, num quarteirão, numa rua, numa estrada, na fazenda, num centro de distribuição logístico de uma indústria, em conjuntos habitacionais, residenciais, industriais, enfim, todo lugar temos a questão da escavação do terreno e o aterro proveniente dessa escavação, né? Então, estamos resumindo, já estamos na 41ª semana, todo dia, de segunda a segunda, tá? 10 minutinhos às 16 horas, falando do tema. Para quê? Para gratuitamente, de uma forma social, né? Tá levando esse conhecimento para todo mundo, não é só para o engenheiro civil, mas é para o arquiteto, é para o dono do terreno, é para o dono da obra, é para o encarregado de campo, é para o operador de máquina, é para o topógrafo, para o auxiliar de topografia, é para o sondador, para o auxiliar de sondagem, enfim, é para todo mundo, né? Então, um trabalho da academia é atingir todo mundo que queira participar desse projeto, né? Que tem uma visão não só holística a respeito dos problemas que trata, dentro do tema que é engenharia civil e geotécnica, mas com uma visão também celestial, né? E é isso que nós queremos passar, né? Nós estamos aqui fazendo um trabalho que é para a glória de Deus, e não é religião, não tem nada a ver com religião, né? A religião diminui muito o problema da vida espiritual, é reduzir a pó, né? O que é uma vida espiritual. E aqui aplicando então terraplanagem, você não precisa acreditar em nada, nós estamos falando aqui nas mini aulas do tema, né, de terraplanagem. E na mini aula de hoje, nós vamos falar então do estudo básico geotécnico que tem que ter depois que você define a topografia, as sondagens, depois que você definir as camadas do solo, que você tirou a amostra, fez os ensaios de laboratório, determinou as propriedades de resistência, de deformabilidade, permeabilidade. Por sinal, qualquer um que queira saber como faz os cálculos, como faz o sondagem, tudo que nós estamos falando aqui, agende uma reunião com a gente que a gente orienta. Nós estamos fazendo gratuitamente uma orientação para tudo que está envolvido, todos os trabalhos, para você vir a empreender, né? Então eu estou falando aqui, vejo, pô, aquele jovem olha isso e fala, como que eu vou calcular? Eu te falo como você vai dar passos para calcular, né? Eu vou fazer você empreender o teu negócio, né? Que é a engenharia civil geotécnica. Você não precisa ser engenheiro civil para empreender engenharia civil geotécnica, né? E porque aqui, inclusive, nós falamos em empreendedorismo, que eu fomento, nós fomentamos o empreendedorismo geotécnico, que é cristão verdadeiro e produtivista. Então, eu estou te dando as ferramentas para você desenvolver o seu empreendedorismo. E, quiçá, trabalhando com os casos que nós temos, ou nós trabalhamos nos casos das situações que vocês têm. E desde o cálculo de estabilidade de talude, né? Nós temos várias empresas que hoje têm esses softwares, tem softwares gratuitos para estudante, e a gente pode também estar utilizando os softwares de forma a estar instruindo os senhores para fazer os cálculos. Mas antes de pensar em cálculo, nós temos que pensar em topografia, nós temos que pensar em sondagens, nós temos que pensar em coleta de amostras, nós temos que pensar em ensaios de laboratório. Você tem muita coisa antes, e que é isso que a gente vê como um equívoco, que as pessoas não veem tudo antes e depois ficam estimando
parâmetros que a gente chama de coesão e de atrito para fazer cálculos de estabilidade, às vezes não bem calçados em informações que são chamadas de investigações geológicas e geotécnicas. Mas, enfim, passado então tudo isso, nós vamos fazer os cálculos, é isso que eu vou mostrar aqui. Eu tenho que fazer uma escavação, que é essa linha preta que apareceu aí, e eu vou cortar então solo 1, solo 2, já o 3, 4, 5 não vão ser cortados por esse talude, então eu tenho que ter os parâmetros aí do solo 1 e do solo 2, né, para poder definir então a superfície de ruptura que pode acontecer nesse talude. Para isso nós também temos uma norma de estabilidade de taludes e temos essa norma, no caso de corte, que é o que eu vou falar, que é a norma de solos reforçados, no caso aí do caso de escavação, né, quando o talude que eu tenho em termos de espaço disponível não é suficiente. Então eu vou fazer o cálculo de estabilidade e o cálculo de estabilidade diz que essa inclinação não pode. Eu teria que pôr uma coisa mais abatida. Só que de repente eu não consigo fazer mais abatido por conta que eu já estou chegando no terreno do vizinho. Então eu tenho que fazer uma solução de reforçar esse solo de tal forma que dentro do espaço que eu tenho daquele terreno, eu vou conseguir então fazer naquela inclinação com segurança. Então eu não posso só escavar e deixar o talude assim, porque ele vai ter problemas com chuvas de deslizar, de cair, de romper, de matar gente, de criar um crime ambiental sobretudo. Mas, à medida que eu detecto isso nos cálculos, nos estudos, como falamos até agora, eu vou poder, então, com o uso dessa norma, que é a norma 16.922, né, a segunda parte de setembro de 2020, não sei se é essa a última versão, que é dos solos grampeados. Então, o título dela é Muros e Taludes em Solos Reforçados, né? A parte 2 é Solos Grampeados, que é o caso de escavações ou de encostas, né? Então, nós temos, então, aí a colocação de grampos, né? Que vão trazer, conferir aquele maciço a segurança necessária. Como que funciona um grampo, né? É uma escavação, é um furo que eu desenvolvo com perfuratriz no solo, numa posição definida no projeto, depois dos cálculos necessários, e os programas permitem a gente dimensionar quantos grampos que nós precisamos, qual é o espaçamento vertical, espaçamento horizontal, e enfim, a ideia de cada grampo é que ele venha ligar a superfície potencialmente em situação de ruptura, que a gente chama ativa, né, que pode cair, que é desenhada aqui com esses vermelhinhos, com essas setas vermelhinhas, e a outra superfície que vem, então, da resistência para que a vermelha não desça em relação ao azul, que vai segurar. E aí nós colocamos, então, um elemento de ligação de uma superfície que é ativa com a outra que é passiva, de tal sorte que quantos grampos necessários são para que a zona ativa, então, não se mova em relação a uma zona passiva. Isso tudo fruto de toda a tecnologia de topografia, sondagem, definição das camadas, parâmetros dessas camadas, entrando nos softwares de cálculo de estabilidade, definindo nesses cálculos, então, a quantidade de grampos, a posição, a inclinação, e então nós temos aquele talude dimensionado adequadamente com grampos. É um solo reforçado, porque não foi possível fazer só com escavação, e o programa vai permitir que eu vou definir se é 1 grampo, 2 grampos, 3 grampos, quantos grampos necessários para que essa força que cada grampo traz, essa força de resistência, venha somar a resistência e trazer a força resistente N vezes 1,5, 2 vezes maior do que a força solicitante. Então, aquela que quer cair, a solicitante ou a atuante, que tem que ser menor do que a resistente, aquela que é das setinhas azuis. E se as azuis ali não são suficientes, então eu vou pôr esses reforços de tal sorte que a força-resistência seja maior do que a solicitante. Então essa é a ideia.
e aí algumas fotos mostrando então como que eu estabilizo um talude qualquer, né, genericamente, e não necessariamente como muita gente conhece solo grampeado como cara de concreto projetável. Estão mostrando casos aí de que não há necessidade do concreto projetado. Enfim, é isso que a gente queria apresentar nessa mini aula. Qualquer dúvida, workshop todo dia, de segunda a sexta, das 16 às 17, gratuito, é só agendar. O link está aí embaixo na descrição dos vídeos, todos os nossos vídeos tem a descrição de todas as nossas atividades, e a primeira é para agendar esse workshop. Vem trabalhar conosco, nós queremos trabalhar com vocês e ter a comunhão aí dentro desse tema que é a engenharia civil geotécnica. Vem conosco, até a próxima mini aula e compartilhem com seus amigos, que isso vai ser um bem para todos. Esse é o objetivo nosso. Tchau, tchau, até a próxima mini aula.